Eu preciso deste poder. Eu preciso do aval do Senhor. Preciso ter certeza que o Senhor já é comigo. E o resto é resto. Aplaude Ele, aplaude, casa do Senhor, amém, amém. Bem-vindo, Espírito Santo, amado, bem-vindo. Glória a Deus, podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Amém, amém. Vamos lutar para terminar o culto mais cedo, que seja 9h30 em ponto, por causa de alguns que têm pedido para a gente ser um pouco mais no horário. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Declaro as mentes cativas da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Título da palavra de hoje é a decisão irrevogável de liderar. Irrevogável, não é opcional. Deus não te deu o direito de optar. Deus quer pôr você na dianteira. Não tem outra, não adianta. Quando você está numa empresa e Satanás pinta e borda lá dentro com a cambada dos demônios dele lá, a primeira coisa que eles vão dizer para você é que essa empresa não é tua, para você calar a boca. Quando a única coisa que Deus está te pedindo é que você diga: eu me coloco por esta empresa, senão enquanto eu estiver lá, ela não fecha. Deus fala assim em Isaías: eu estou procurando alguém que clame pela nação inteira, não achei. Ele não fala: estou procurando um general da nação, presidente da república, rei da nação. Ele fala: alguém. E Satanás vai desautorizando a gente, para ele mandar o inferno no ambiente onde a gente está. Ah, pastor, mas a rua é minha, não é minha, as casas onde eu moro não são minhas. Deus, a única coisa que Ele está esperando é que você encabece aquela rua lá. E comece a dizer: a partir de hoje por mim não passa. Ah não, mas tem não sei quem que bate batuca. Não vai acontecer nada, eu estou aqui. Deus está te pedindo isso. Paulo foi colocado no navio como prisioneiro, lá no andar de baixo. Naquele navio de madeira, onde, meu Deus, é ensurdecedor o lugar onde fica o prisioneiro. Mas tem aí um vendaval, tem uma coisa dos quintos, os infernos rolando solta, rolando em redor solta. Você vê um Paulo que diz assim: chama o capitão e pede para ele me dar o crédito aqui. Deixa eu falar. Quantos de nós faríamos isso? Se a gente por menos do que isso tem acreditado nos demônios. A gente vê uma coisa pegando fogo, a gente vê empregado brigando com empregado, afetando a produção da empresa, afetando os salários, afetando. A gente não abre a boca, não, mas não é minha. Como não é tua? O ônibus que você entra dentro para ir trabalhar, ele tem que estar no teu domínio, porque você está lá dentro. O Senhor Jesus num barco, ele afunda. Se o barco receber, se o mar inteiro se agitar em cima daquele barquinho, se o Senhor lá dentro estiver no barco, o barco afunda? Não, mesmo sendo que o barco não é dele. É simples assim. O Senhor hoje está chamando tua atenção para assumir logo a dianteira. Assumir tua família de uma vez por todas. Estou falando no mundo espiritual. Assumir vidas que não são nada tuas, mas que no mundo espiritual você conecta a você. Essa vida não vai afundar, porque eu estou me pondo diante de Deus. Acabou aqui. O inferno não vai poder mais fazer nada, porque você chegou. Dizem na psicologia, isso é muito padrão, que liderança é perfil, tem a ver com algo de berço, coisa de nascimento. E dizem ainda que não se ensina a liderança. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que não tem nada a ver com berço, não tem nada a ver com perfil. Porque se Deus foi obedecer ao nosso perfil, nós teríamos que ter 4 Bíblias na mão. Uma para fleumática, outra para pneumática, outra para colérico, outra para sanguínea, outra para... É ridículo isso. A palavra de Deus ensina que a liderança se aprende por princípios, sim. Se aprende. E a liderança não nasce de berço. No mundo espiritual, não. A liderança nasce por decisão. Tomei a decisão de liderar e acabou. Tem gente que você vê na igreja que não tem coragem de olhar nos teus olhos. Eles se cumprimentam olhando para o chão.
Mas os demônios veem eles, a 1 quilômetro vazam pelos bueiros. Tem medo deles. Porque no mundo espiritual são ágeis, são de posição. O Espírito Santo está te pedindo hoje para salvar tudo que está à tua volta de uma vez por todas. E parar com essa história de isso não tem nada a ver comigo. Eu já vi casa muito assolada, e o filho que tem esse fôlego, esse poder, que vai em monte que tal, ele não ora pela casa, porque ele diz, é que em breve eu não vou estar mais morando aqui, inclusive vou casar. Então ele considera que a casa é do pai, da mãe, dos irmãos, ele mesmo já não vai estar lá, e os demônios fazendo os quintos dos infernos com aquela casa. Eu conheci um homem, isso aconteceu mesmo, isso é fato. Quando ele chegava no prédio, não importa o andar que vai, começava uma gritaria nos andares, tudo demônio berrando e tendo que sair das vidas. E gente gritando, ele subia no elevador, gente gritando, mas você está aqui, mas o que você veio fazer aqui? E ele no elevador, pode ir tudo para os quintos dos infernos. Daqui a pouco uma calma naquele prédio. Eu soube de uma serva de Deus que quando entrava no hotel, no andar que ela se hospedava, as pessoas andavam chorando nos corredores e dizendo, por que estamos sentindo essas coisas boas, confusas, porque ainda ninguém pregou. Porque com ela ali, nenhum demônio consegue invadir aquele andar. E Satanás quer me convencer a mim e a você que não tem nada a ver com a gente. Eu conheci um presbítero, um grande servo de Deus. Para quem não sabe, a nossa mente, nós produzimos ordens. Quando você pelo pensamento dá uma ordem, a ordem está emitida. E começaram a brigar muito. Ele sentiu que o andar estava hostil demais no trabalho. E aí ele, daqui a pouco não deu outra, já um levantando para bater no outro, na outra, não sei. E ele na mente, tomou controle daquele andar, orando, repreendendo, na mente, emitiu ordens. Daqui a pouco se olharam assim, como que diz, mas por que nós estamos brigando? Sentou todo mundo. E o dia se tornou paz. Me admira que quando José está na prisão, no pior lugar onde alguém poderia estar, a comida e tudo que vai acontecer com os prisioneiros agora depende dele. O chefe da prisão entregou na mão dele a chave. Me admira isso. Todo o bem-estar dos escravos na casa de Potifar, onde José foi vendido, não como patrão, como diretor, presidente, como escravo, agora todos dependiam de José, porque a chave estava na mão dele. Isso não te diz nada, não é? Deus está te pedindo para assumir a dianteira a partir de hoje. Começar a liderar. Aonde nós vamos, nós lideramos. Aonde nós ordenamos a paz. O Senhor Jesus falou para os discípulos, a casa que entrarem, a casa não é deles. A paz de vocês reine ali. Estabeleçam a paz aí dentro. A casa não é deles. Mas a postura que eles têm que assumir, o Senhor Jesus já deu impressa. Não é de retração, não é de ser ameno, amena, porque a casa nem é minha. Enquanto você está no ambiente, quem está na liderança daquilo é você. A casa que o Senhor Jesus entrava dentro, virava a igreja. A tua Bíblia te conta isso. A praça que ele sentava, virava a igreja. Mudava, quem manda agora é ele. Levaram ele no templo dos fariseus, está lá em Lucas 4. Deram para ele lá o pergaminho para ler, só dar uma lidinha, que nada. Ele virou pregador, pastor, coragente, falou que o Espírito Santo agora já estava sobre ele. E cadê os fariseus para abrir a boca? O controle era dele. O Senhor está te pedindo para parar de se retrair, porque você está sofrendo muitas baixas. E começar a poupar um pouco mais as pessoas que estão à tua volta, que não têm defesa nenhuma. Dá compaixão de ver como as pessoas apanham lá fora. Elas não sabem por quê. Elas não têm o discernimento que você tem. Você tem familiar teu que diz que é crente. Queridos, crente não vem por ir em igreja e nomenclatura. Crente é vida. E não tem vida. E aí você deixa ela à mercê dos demônios, porque já que ele diz que ele é tudo isso no reino de Deus, então não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Quem tem mais conhecimento é quem lidera. O Senhor falou assim, Josué 1:8. O
O Senhor falou que liderança se aprende com outros, sim. Se recebe instrução para liderar. Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar teu caminho. Olha, Josué, para você liderar com eficácia, dizem que liderança não se aprende. Não, no reino de Deus se aprende sim. Está na palavra. Tudo que você lê da Bíblia vai formando em você o caráter de um líder, uma líder nata. Alguém que vai assumir tudo à sua volta. O teu Senhor Jesus pede um barco emprestado, lembra? Aí está lá em Lucas, sim. Mateus, ele chega e diz, oh, perdoe-me. Mateus 4, Lucas 9, Lucas 5. Me leva, vou pregar a palavra. É só. Ele vai pregar a palavra sentado num barco que não é dele. Nossa, a Bíblia conta a história, que ele termina e diz, agora eu tenho o controle de todos os barcos dessa praia. Pode jogar a rede aí. Todos que foram lá quase foram a pique de tanto peixe. Quem que estava no domínio de todos aqueles barcos? Portanto, não é um dele, porque ele mesmo falou, deixa aí, não se preocupar com isso, deixa para eles, vem comigo. O que isso está me ensinando a mim e a você? O teu Senhor te deu uma liderança nos ombros, para você não sofrer, não deixar mais ninguém sofrer à tua volta. Eu tenho um grande privilégio. Eu tenho em casa uma serva de Deus, que se eu for um bonachão, ela protege a casa. Mas se ela fosse uma bonachona que não é, eu protejo a casa. Eu falo para ela sempre, você ora que se quiser, Deus sabe que eu já fiz tudo pela casa. Eu sei, mas deixa eu. Tá ótimo. Isso ficou lucro demais. Os dois brigando pela mesma causa. E está certa ela, porque a Bíblia diz que a casa é dela, mas a Bíblia diz também para não ser um cara muito para lá de preguiçoso e assumir meu lugar. Então, alguns aqui são muito privilegiados, porque pode ter 1, 2, 3, 4 na mesma casa, cheios do Espírito Santo. Liderem juntos, façam acontecer juntos, declarem as mesmas coisas, prendam o ambiente a vocês. Os demônios só pintam e bordam onde não tiver ninguém mandando, eles são de desordem e de anarquia. Aonde tiver comando estabelecido, a Bíblia diz que a autoridade vem de quem? De Deus. Aonde houver autoridade estabelecida, vou repetir, a autoridade é coisa constituída por Deus, não a autoridade político corrupto lá que compra voto, que mexe em máquina. Estou falando da autoridade no mundo espiritual que você assume. Essa não é dada para os demônios, é dada para mim e para você. E diz que quando nós lideramos, a autoridade de Deus está estabelecida, os demônios se tornam ilegais, se tem que bater em retirada do ambiente. Põe um monte de criança levada aí, solta eles numa escola e vai embora. Numa empresa, vai embora. O que você vai encontrar quando voltar? Num shopping. Fizeram um teste no shopping, pegaram lá e jogaram papel no chão. Mais um pouco, jogaram mais um. Eu não lembro do tempo que levou, foi na Espanha esse teste. Não sei o tempo que levou aí, o shopping estava lotado de papel no chão. Copo. Por quê? Porque o espírito da anarquia. Os demônios só pintam e bordam quando não há autoridade estabelecida por Deus. E eles não são autoridade. Eles não têm autoridade nenhuma. Toda a autoridade te foi dada. Para quê? Para pôr a ordem na tua casa e na dos outros. Quando você ora por uma família, o que você acha que está fazendo? Ah, pastor, mas eu não estou lá. Mas à distância, o teu Senhor Jesus curou alguém e falou, pode ir 8 quilômetros daqui para a tua casa. Quando chegar lá, você vai descobrir que nesse exato instante, ele já foi curado. Teu filho foi curado. E o homem chegou na casa dele 8 quilômetros depois e descobriu que naquele exato horário, na casa dele, o filho estava totalmente curado. Então, a distância para Deus não significa nada. O que significa é posição. Você se posicionar. Se colocar no lugar da autoridade. Tem lugares que você diz, com esta casa não mexe. Estou aqui para responder diante de Deus. Vai falar comigo. Nenhum demônio passa por mim para ir para lá. Os demônios têm pavor disso. E por que Deus faz assim? Para te dar consciência. Porque é impossível você fazer uma oração nesse padrão e tomar uma cachaçinha à noite. Aí você cria consciência. Olha, aquela casa está dependendo de mim. Se eu fumar um baseado aqui,
vai arrebentar tudo lá. Aplaude a Deus, aplaude. Se aprende, na palavra de Deus, se aprende a liderança. Por outros homens e mulheres de Deus, eles te ensinam a liderar sim. E no Josué 1,6 é uma decisão. Não tem nada a ver com nato. Não, eu nasci, é perfil. Não tem nada dessas bobagens aí. Deixa isso lá para o mundo, essa conversa fiada. Josué 1,6, Deus fala no imperativo, é uma ordem. Ser forte e corajoso. Seja, eu estou te pedindo que seja um líder nato. Estou te pedindo que assuma isso. Deus não está perguntando para Josué se ele é tímido, se ele tem vergonha de falar em público, se ele não sabe orar. Ele não está perguntando nada, só está dizendo, você precisa assumir a liderança desse povo. Só isso. Ele não está perguntando para ele quantos anos de convertido tem, quantos livros da Bíblia conhece de cor. Não está perguntando nada disso. Ele só está dizendo, eu preciso, é uma ordem. Se eu estou dizendo que é, porque é. Que você decida liderar. E Josué, deixa comigo, que lindo. Vocês vão fazer o mesmo. Vão, a partir de hoje, o Uber que você pega, sentou nele, está no teu domínio. Porque está no teu perfil. É uma pessoa que onde vai, domina. Eu tinha uma oficina mecânica, eu sempre fui apaixonado por mecânica. E um rapaz que não era cristão, ele fumava demais, meu vizinho. Aí me pediam se não podia dar um emprego para ele, pai de família. E eu dei. Um dia ele chega para mim, no final do expediente, e me diz assim, eu não entendo, eu fico do teu lado, eu não sei quantos maços fumo por dia, quantos cigarros a cada hora. Eu estou do teu lado, eu estou de manhã até a tarde, até esse horário, eu não fumo nenhum cigarro. Mas eu nunca proibi ele. Lógico que lá dentro eu não ia fumar na minha oficina, mas nunca proibi. Nunca olhei para ele com desdém. Ele falou para mim, olha, eu não era pastor, não era cheio do Espírito Santo, porque eu não conhecia o Espírito Santo direito, eu ia desviar em seguida, mas o pouco que eu estava vivendo com Deus já estava influenciando a vida dele já. Ele estava no meu controle, o preço que eu estava pagando eu estava transferindo para ele. Vocês receberam um poder que foge da imaginação de vocês. Eu conheci um homem de Deus na época que fazia campanhas e cruzadas. Cruzada você não faz em igreja. Cruzada significa cruzamento de igrejas. Você faz uma praça pública. Não? E aí eu encontrei um homem que tinha muito mais poder do que eu. E os demônios tinham muito medo dele. Almir Guimarães. Ele deve estar com o Senhor já. Um Senhor muito ousado. E na casa que estávamos ali conversando, eu falei, me conta o que mais marcou o Senhor na tua jornada. Ele me contou duas experiências. Uma delas, ele chegava nas cidades e orientavam os bares, que a pessoa que entortar a mão, engrossar a voz, não leve para a delegacia, leve para o ginásio onde ele está pregando, no estádio. Então, havia um trabalho de orientação. E ele chega para pregar lá no, eu acho que era estádio, ele ouve um berro, humanamente zero probabilidade, de tão forte que é o berro, quando ele está chegando. E esse berro sai assim, vocês crentes, se soubessem o poder que vocês têm, a autoridade que vocês já têm, nós nunca andaríamos soltos nas ruas dessa cidade. Olha, os demônios são uma cambada de mentirosos, mas esse é o único demônio que se safa, porque falou a verdade. E deve ser a única verdade que falou na existência insignificante dele. E ele me fala isso, Almir Guimarães. Ele me fala, olha, o Israel, até hoje me marca isso. O berro que foi dado, cruzou um estádio, um campo de futebol, sei lá, algo assim. Se nós tivéssemos ideia do tamanho do poder que nos é dado, por que eu vou assumir minha liderança? Porque eu vejo quem é Deus na minha vida, o poder, o fôlego que Deus tem. E o poder que Ele me deu. Então eu vou ser líder. Quem dá glória a Deus aqui? Quem aplaude o Senhor aqui? As pessoas por alguma razão dizem assim, não sirvo. Não me sinto qualificado, qualificada, não levo jeito. Acho que sou tímido e pronto, tímido e pronto.
Queridos, no diálogo de Deus com Josué não teve essa desculpa. Deus, os demônios, como você é tímido ou tímida ou não, eles vão sair. Tem um pastor que era amigo de um pastor que era amigo meu. Isso aconteceu mesmo, era amigo dele. E esse pastor todo domingo jejuava para, enfim, à tarde pregar. Aquele domingo não jejuou. E foi comer não sei aonde, macarrão, no almoço lá. E foi para o culto. Aí chega, ele pega logo um demônio atrevido, e o demônio fala para ele: o Senhor não pode me expulsar, hoje o Senhor comeu macarrão. Ele falou para ele: com macarrão e tudo, vá para o inferno que é teu lugar. Ele saiu. Aí não sei se foi o macarrão que expulsou, ou foi o pastor. Os demônios não podem mais blefar com você. Deus te deu autoridade. Exerce ela. Tudo que você não usa na tua vida estagna. Você já viu um azeite que fica um tempo parado? Ele cria uma borra, não serve para mais nada. O poder é uma coisa que se exerce. Você vai numa profissão. Primeira vez que você pega a ferramenta, não vai mesmo. Mas daqui a pouco fica fácil. A autoridade é assim, ela é exercida com exercício. Se torna um hábito. Os demônios sabem agora, esse aí criou, tomou a decisão de criar. Criou perfil de liderança. Se a gente se aproximar, os demônios vão mutilar, os anjos vão mutilar a gente e vão nos lançar no inferno. Qual é o medo dos demônios? Só de levar uma pancada na orelha? Não. É que os anjos, quando eles estão mesmo em fúria, eles não pegam um demônio e dão uma surra nele, eles prendem no inferno, não vai sair mais. Começou o julgamento eterno dele ali. Por isso que eles têm que usar todas as artimanhas da existência insignificante deles, para você não assumir a tua liderança, porque a questão é muito mais grave do que você está imaginando. Uma oração que você pensa que uma entidade que vai cair daqui, vai sair ali, vai atacar outro, não vai ser como você quiser, ser autoridade para valer. A autoridade para valer é igual ao teu Senhor, Jesus que te deu ela. Demônios, nos porcos ou não, vocês vão para o abismo ou vão ficar lá. Estão presos até hoje. Vocês têm uma autoridade ímpar, precisam usá-la. Pastor, mas se eu usar a autoridade e eu não tiver com toda essa autoridade e tiver com brecha, melhorou, porque aí você vai descobrir. E você vai se ver na obrigação de arrumar isso, porque é aquela história, não vem por bem, vem por mal. Mas vem, pelo menos arruma. Eu já vi isso na minha própria vida. Eu já vi isso. Eu já lidei com cada entidade que eu pensei, se eu tivesse com o pé preso, o negócio ia ser difícil. O liderar desafia você a largar a mão de muitos pecados que você achava cultura. Nós achamos que pecado é cultura. Os demônios nos convencem disso. Que uma musiquinha lá, axé pauleira, é cultura. Não tem nada de cultura, queridos. Liderar vai pôr a gente mesmo ali. Pessoas focadas, alocadas. Sei quem sou, sei o que estou fazendo. Você amadurece. Tuas conversas sobem de nível. Alguém vem me falar para você lá, contar uma hora, uma história para terminar, dizendo que o pneu furou. Olha o tamanho do ataque. E você diz, lido com céu e inferno o dia inteiro. Esse cara é fútil. Você vê que você cresceu. Quem dá glória a Deus aqui? 1 Samuel, capítulo 10. Queridos, falando em Josué, Moisés treinou Josué. Repassou-lhe princípios de liderança para ele. E Deus desafiou Josué a assumir a sua liderança. Nós fizemos o mesmo por você. Os pais espirituais, as mães espirituais que você teve na tua vida até aqui, de alguma forma foram usados pelo amado Espírito Santo para instruir você a liderar. Eles impactaram você, de alguma forma chamaram a tua atenção. O mesmo processo de Josué. E o mesmo Espírito Santo hoje está te desafiando a assumir a tua liderança. Não mudou nada. 1 Samuel 10, 22 a 24. Esse é o Saul que vão ungir a rei, tímido ao extremo. Então tornaram a perguntar ao Senhor, porque Saul sumiu. Vamos ungir ele, cadê o cara? Desapareceu.
Se ele veio, respondeu o Senhor, está escondido atrás da bagagem, está lá. Correram, por livre e espontânea pressão, pegaram ele e ungiram. 24, então disse Samuel a todo o povo: vede a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então eles exclamaram, eles aclamaram ele: viva o rei. Por que eles falaram viva o rei? Nós temos rota de colisão aqui, não dá liga. Um cara que você vai ungir, tímido, se esconde atrás da bagagem, você pega ele lá, vem aqui, o profeta mandou, vem, tá bom, vamos. Aí unge, viva o rei. Por que eles falaram viva o rei? Pela expressão suprema de liderança dele? Lógico que não. Mas se o profeta falou, é porque Deus falou. E nós vamos crer mais no que Deus está falando a respeito dele, do que o que nossos olhos estão vendo. Quem vai dar uma glória a Deus aqui? É a mesma coisa que Deus está te falando hoje. Não acredite mais no espelho. Acredite no que eu estou falando sobre você. Porque Deus te conhece muito mais do que o espelho. Aí, em seguida, vem um endemoniado aí tal de Naás, e o cara fala que vai furar o olho da nação, que vai fazer a vida da nação um inferno. O Saul tímido, que foi ungido. 1 Samuel 11, 5 a 7. 1 Samuel 11, 5. Eis que Saul voltava do campo, já deu 9h30, filhos amados. Quem tem esse problema com esse horário, me perdoe. Tem que ir até 20 para as 10. Não tem como, eu não posso matar a pregação. Alguém diz, então por que não prega 8h30? Porque alguns só conseguem chegar às 9, porque as ruas de São Paulo são entupidas. Olha a dificuldade que eu fico aqui. 10 para as 11, 20 para as 10, eu termino de pregar. Vamos lá. 1 Samuel 11, 5, eis que Saul voltava do campo atrás dos bois, perguntou, por que o povo está chorando desse jeito? Contaram para ele. Vão furar o olho de todo mundo, vão violentar as mulheres, vão fazer miséria. 6. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a ira dele próprio. Tomou uma junta de bois, o Saul, aquele tímido lá, que pegaram atrás da bagagem, cortou em pedaços, mandou para todos os territórios de Israel, dizendo assim: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a mim, Saul, e ao profeta Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e todos saíram como um só homem atrás de Saul. O que aconteceu aqui? Saul é tímido, é verdade. Não leva jeito, é verdade. Alguém que se esconde atrás de bagagem não leva jeito. Ele não sabia de nada, é verdade. Saul não sabia. Ele não veio de tribo que saberia muita coisa. E por que ele fez isso? Número 1, ele viu o tamanho do estrago que estava à sua volta e na sua vida própria. Ele assumiu a dianteira. É a mesma coisa. Na tua casa, na tua família, na empresa que trabalha, no ônibus que usa para trabalhar, que toma lá para trabalhar, está acontecendo a mesma coisa. Na rua que você está, na praça que você senta, a mesma coisa. Ele viu o tamanho do perigo e caiu a ficha. Ou ele se posiciona, ou vai ser os quintos dos infernos. E mediante isso, já que ele se irritou sobremaneira, ele se abriu para que o Espírito Santo revestisse ele de poder. Se tornou líder nato. Quem aplaude a Deus aqui? Se você não se posicionar, o que será? Essa conversa, ele viu à sua volta que as pessoas estavam totalmente indefesas. Ah, mas justo eu, a mais pobre da família. O diabo nos prega essa peça. Pior quando o único que não tem um tostão no bolso é você, a única, e pior que está desempregado. Aí que o diabo diz para a gente: quem é você? Tua irmã é uma médica, teu irmão é um advogado, tua mãe é não sei o que, teu pai é. Aí a gente fala: é verdade, me resta morrer. Quando todo o poder não depende nem de diploma, nem de emprego, depende de posição. Moisés
Falou, Deus, eu sou gago. Deus falou, não é nada disso, pode ir. Quem dá glória a Deus aqui? Deus falou, eu não estou falando, eu estou te falando que não é nada disso. Aí Moisés vai fazer um discurso, você sabia que em Deuteronômio, até para ler, o discurso mais longo de toda a Bíblia, mais cansativo de ler o de Moisés. Você fala o cansativo, você quer que acabe, não acaba nunca. Você fala, e o gago? Não tem não. Não é que Deus tinha razão? Que mais? Gideão, eu sou covarde, eu estou aqui escondido no lagar. No lagar se pisa uva, e eu estou moendo trigo em lagar, que tinha que estar no moinho. Eu sou um covarde. Você não é covarde. Mas não é que Gideão libertou mesmo? Deus está falando para você, não tem desculpa. Isaías, eu sou pecador, lábios impuros. Aí o arcanjo vai lá, o serafim e tal. Está resolvido. Não é nada disso. Pode ir. É para ir. Não é para contar história. É para ir. Pastor, eu vejo quando vou naquele apartamento que tem 6, 10, 15, 20, 30 pessoas, aquela reunião no prédio, fica tudo olhando para mim. Não é o Espírito Santo pedindo para você assumir esta reunião antes que ela morra? E você não assume. E ela morre. E você diz, nossa, faltou incentivo. Eu sei, faltou panfleto, não foi? Quando na verdade os demônios pintaram e bordaram e mataram um nascedor de algo tão lindo. E a liderança era tua. Nunca mais se esquive de assumir a dianteira. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Em 1 Reis 19, Elias fala para Deus, eu faço tudo errado. Elias, ele vê que ele matou todos os profetas de Baal, mas que o problema, a sarna da nação, que é a tia da minha cunhada, que é lá de Tiro, a tal de Jezabel, da minha cidade, continua lá. Ele fala, Deus me mata, eu faço tudo errado. Deus fala, não tem nada de faz tudo errado não, você fez tudo certo, volta lá. Ele voltou e completou a obra. Deus está te falando que não há desculpa. Assuma tua liderança. Ore pela família inteira. Ore pela tua empresa inteira. Comece a decretar. Comece a se aproximar de pessoas. Uma vez eu não era esse mecânico exímio, mas eu tinha aprendido, estou falando da época de borrachinha, não hoje. Hoje eu não entendo nada. Mas eu sou daquela época do carburador, do motor e tal. E eu vi que o motor do cara, uma fábrica que fazia réplica de carro de luxo no Brasil. O carro deles era caro, bom, mas entortava. E eu estou na empresa, não lembro o que eu fui fazer lá, e eu falei para ele, eu posso fazer isso, aquilo para você. Então, eu estava cativando ele, e ele queria que eu explicasse como eu faria para tirar esse problema. Toca o telefone. O homem era o empresário, era um homem peso pesado. Mas quando tocou o telefone, aquela pompa dele acabou. Porque era a mulher do outro lado, ele cada palavrão no ouvido dela, cada palavrão. Ele perdeu a estribeira. Lógico que eu não ia mais trabalhar com ele naquelas condições, porque um cara que está nesse estado com a mulher, tudo que você puser a mão vai afundar mesmo. E eu falei para ele, se você conhecesse Jesus Cristo, tua vida não estava assim. Eu era desse tamanho, financeiramente, status, perto dele, desse tamanho. Mas quando eu falei aquela frase, ele parou tudo e ficou me olhando. Eu não tinha muito discernimento, muita maturidade. Eu deveria ter pregado para ele, mas eu ia desviar em seguida. Então, mas eu vi o impacto que causou. Você fala, não, eu não vou me posicionar. Vai se posicionar sim. Vai orar por todos, vai passar tudo por você. Vai orar em tudo que você vê. Vai chamar a existência e vai dar a palavra de amparo. Porque querendo ou não, eu disse a ele, se você procurar Jesus Cristo, tua vida não estará mais assim. Tenho certeza que ele procurou. Deus usou até a minha, igual menina que fala, vai no profeta. Mas Deus me usou ali. Deus quer usar você numa proporção muito maior do que essa que você está declarando ser. Deus está querendo te colocar numa cadeira que você está se recusando a sentar. Para terminar, Jeremias 1, 6 e 7. Jeremias diz, não passo de uma criança. Deus diz, não diga, não passo de uma criança. O que eu te falar, você vai dizer, o que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, se eu, o Criador, se eu que conheço você mais do que o espelho, estou dizendo que você não é criança, é porque você não é criança.
Olha os livros que Jeremias escreveu para a gente. Olha quanta palavra profética. Quanta coisa ainda que ele fez nem está escrita na Bíblia. Quem dá um glória a Deus bem forte aqui? Para terminar, 2 Samuel 19, 7 e 8, para terminar logo, nem vou ler, vou te contar. Davi acaba de perder Absalão. Porque Davi errou, perdeu o primogênito dele. No lugar do primogênito que se perdeu, o próximo é Absalão. Então Davi sabe que Absalão é o primogênito agora, que vai reinar no lugar dele. Mas esse primogênito enlouqueceu, o tal de Absalão. Fez tudo errado, perseguiu Davi. Então, o exército de Davi mata Absalão. Você já viu uma dor maior que essa? Davi, nessa referência que acabo de dar, Davi está encolhido na sua dor. Chega para ele o número 1 general do exército dele, Joabe, e diz assim: Davi, eu quero saber se você aqui é pai ou é líder. Se é pai, a gente vai embora. E você fica aí chorando o tempo que você quer, é um direito que você tem. Mas se você é líder, você vai ter que assumir uma outra posição. Você vai lavar esse rosto, vai pôr alegria no coração, vai esquecer toda a tua dor. O que chorou já foi o suficiente, e vai descer, e vai abençoar teu povo, e vai se alegrar com eles. E Davi escolheu entre pais e liderar. É melhor liderar. Porque como pai, o máximo eu vou chorar a minha perda. Como líder, eu vou conduzir esse povo a tudo que vai receber lá na frente. A mesma coisa Deus está falando para mim e para você. Ele está dizendo para você, por que eu estou te falando o caso de Davi? E quando eu te mandar aqui está o esboço, você vai ver o que está escrito aqui nessas últimas frases. O caso de Davi é o nosso. Esqueça a tua dor. Esqueça as revoltas que você está com Deus aí que você orou que Ele não fez. Esqueça as coisas que você não está entendendo. Esqueça as mágoas, esqueça os problemas particulares. Esqueça tudo isso. E vá liderar em favor daqueles que não têm defesa. É difícil fazer isso. Mas eu como pai, nós como pais aqui, fazemos isso o tempo todo. Quantos desses líderes, um deles não deixou as dores dele que sejam maiores que os teus, mas liderou você muito bem. Isso é liderar. Ah, Deus, estou revoltada, estou magoado com o Senhor, eu entendo. Mas não deixa isso comprometer tudo que você vai fazer por esse povo todo que está à tua volta. Deixa de lado todos os teus traumas, Deus vai curar você. Deus vai resgatar você. Quem se dá, recebe. A tua Bíblia diz isso, quem dá, recebe. Quem se dá, recebe na sua vida. Se dê e deixe Deus arrumar a tua vida inteira. Essa é a equação perfeita do Evangelho. Dai e dá-se-vos-á. E há o que tem, porque está provando o que tem, porque está lutando por outros, mas se dará. Aplaude o teu Senhor, aplaude. Quem quer confiar no Senhor Jesus cegamente aqui, levante a tua mão. Abaixe a mão, eu também levanto e abaixo a minha. Quem quer liderar para Ele? Quem quer assumir a sua volta para Ele? Ele vai te dar uma capa para isso. A qualquer minuto você vai sentir essa capa te dando autoridade. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração. Lembrando que apagar luzes não há nada de místico nisso. É só para você não prestar atenção em mais nada. Foque na oração. Diga comigo, amado Espírito Santo. Diante da tua palavra. Peço perdão por todas as vezes que permiti barcos afundarem porque não me posicionei. Peço perdão por todas as vezes que me acovardei. Por todas as vezes que impedi grandes colheitas para o Senhor. Porque eu me retraí. Hoje eu aprendi que isso foi falta de confiança no Senhor. Não tem nada a ver com meu perfil. Por isso clamo ao Senhor. Como fez com Saul naquele dia. Faça hoje comigo.
me revista de poder, me dê a autoridade à altura, me ensine a liderar. Eu não sei como fazer isso, preciso do Senhor comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão na tua mente e diga: essa é a minha decisão, liderar ao lado do meu Senhor Jesus. Os únicos pensamentos que transitam na minha mente são de liderança, lutar pelos indefesos, libertar ambientes pelo poder de Deus. Isso é o que eu sou. Liderança constituída por Deus. Eu creio. Eu recebo a capa que o meu Senhor Jesus me dá, rumo à vitória, em nome de Jesus. Amém. 30 segundos vou te dar para você orar, apenas 30 e encerramos. 30 segundos. Fale com Deus sobre a pregação que acaba de ouvir. Ore no teu coração. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo com Ele. Sim, Espírito querido, sim. Sim, Espírito do Senhor. Recebe as nossas vidas, ó Deus. Quantos deixamos de socorrer? Mas quantos agora vamos levantar conosco? Nós te louvamos, meu Deus, por mais uma chance. Por mais uma vez que o Senhor nos transfere uma capa. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Recebe a oração dos teus filhos, ó Pai. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém. Quem precisar ir embora pode ir em paz. Vamos cantar um louvor.
trono.